Um ponto importante sobre o jejum, cara, que eu esqueci de falar, e eu acho que é fundamental, porque a gente fala dos benefícios do jejum, a gente fala que ele emagrece, e ele de fato emagrece, mesmo para quem não olha para a caloria. Se a pessoa olhar para a caloria e fizer o jejum, ela possivelmente vai ter mais facilidade de ter a restrição calórica, e ele pode ter todos esses benefícios aí ligados ao metabolismo, mas tem um benefício que é pouco falado, que é a questão da logística. A pessoa muitas vezes escolhe fazer o jejum porque, cara, é mais fácil você falar eu não vou comer do que você, por exemplo, ter uma comida de 3 em 3 horas. Você ter que Uhum. fazer a comida ou comprar a comida de 3 em 3 horas ou se preocupar com várias refeições ao longo do dia. Eu conheço muita gente que faz o jejum, na verdade, por uma questão, cara, eu preciso me preocupar menos com comida. Sim. Então, esse é um benefício oculto que pode ser bastante importante para algumas pessoas. Não só isso, a gente vai falar na próxima pergunta, inclusive sobre facilidades, porque teoricamente todo mundo tem um período de jejum, que é o sono. Então, eu posso tentar aumentar o meu período de jejum facilmente não comendo quando eu acordo. Porque aí eu entro num estado de jejum mais profundo, realmente no estado metabólico de jejum, e eu aproveito isso durante mais tempo, postergando a minha alimentação durante o dia. Isso pode até ajudar as pessoas. Pô, a pessoa quer ir pro trabalho, precisa ir pro trabalho rápido e tudo mais, não consegue se alimentar, vai se alimentar lá às 10 horas da manhã. Ela aproveitou uma janela maior de jejum metabólico, vamos dizer assim. Mas eu não sei nem se você perguntaria sobre isso, mas já que você falou, tem todo o contexto para eu falar, que se for para a pessoa testar o jejum, por exemplo, 16/8, o ideal, ao invés de retardar o momento em que você come ao acordar, você, na verdade, diminuir a quantidade de comida que você come à noite. Então, você, na verdade, antecipar a sua última alimentação. Para ficar mais claro, é melhor a pessoa comer de 8 às 16, então de 8 da manhã até as 4 horas da tarde, do que ela comer, por exemplo, de 2 da tarde, das 14 às 10 da noite. Basicamente porque o nosso corpo, e já houve estudos mostrando isso, que as pessoas que têm essa janela de alimentação, não a janela do jejum, a janela de alimentação mais concentrada na parte da manhã, ela tem benefícios metabólicos adicionais. E aí, mesmo fazendo um pareamento das calorias, tá? Porque muito que a gente tá falando, são as calorias, mas não é tudo. Eu tenho quase sempre falado quase tudo, né? Uma parte do benefício pode ser esse. Você comer menos à noite, você evitar comer à noite, pode ter benefícios, inclusive no seu sono, no nível de profundidade do seu sono. E a gente tem um episódio só falando sobre o sono e a saúde. Na verdade, a gente tem 2 episódios no canal, né? Falando sobre Sim. sono e saúde. Vale a pena a gente olhar. Então, tudo que a gente melhore, tudo que a gente ajude o nosso sono, possivelmente vai gerar melhorias metabólicas. E essas melhorias que o estudo verificou fazendo a janela de alimentação mais cedo são justamente melhorias em controle glicêmico, em pressão arterial. Então, assim, faz sentido isso. E, aparentemente, também na parte da manhã, o nosso corpo ele tem uma sensibilidade à insulina melhor. Então, a gente tem um ciclo circadiano, né? Às vezes a gente esquece disso. Mas nós temos um ciclo circadiano, a gente acorda quando o sol nasce, mais ou menos, de manhã, e a gente dorme depois que o sol se põe. Esse é o ciclo do ser humano. E esse ciclo, ele não é só um ciclo psicológico, mental, em que a gente acha que tem que dormir. É um ciclo de todas as nossas células. As nossas células, elas trabalham diferente de dia e de noite. E nesse ciclo, aparentemente, a sensibilidade à insulina, ela melhora de manhã. Então, você comendo, por exemplo, a mesma quantidade, o mesmo alimento, pensa num lanchinho. Você pode fazer esse lanchinho às 9 horas da noite ou às 8 horas da manhã. Às 9 horas da noite, ele tem uma chance maior de gerar um pico glicêmico maior, de você reduzir esse pico glicêmico mais lentamente. De manhã, a sua insulina vai lá, vai ter um pico da insulina e ela provavelmente, por ter uma sensibilidade melhor, ela vai reduzir mais a glicemia. Então, esse é um ponto aí bastante importante. Se for para escolher, se for para fazer um jejum intermitente, o ideal é que você escolha comer mais de manhã e comer menos à noite. Perfeito. E a próxima pergunta tem muito a ver com isso, que traz os conceitos talvez de crononutrição e a adequabilidade da dieta da pessoa, do protocolo de alimentação, ao ciclo circadiano, ao relógio biológico que ela tem. A gente já falou algumas vezes sobre o sono em si, e esse relógio biológico que a gente tem, ele tem alguns Zeitgebers, que seriam basicamente coisas que ajudam no set desse nosso relógio biológico. E o principal deles é a exposição à luz solar, né? E, cara, quando é que a gente se expõe à luz solar de forma natural? É durante a manhã e o período da tarde, no máximo, que é o único que a gente tem a luz do sol em si. O que aconteceu na nossa população é que a gente começou a ter luz artificial também de noite. E isso acaba dificultando demais nosso relógio biológico e traz problemas no sono.
Quando a gente fala, talvez, do segundo grande Zeitgeber da parte do relógio biológico, é justamente a alimentação da pessoa. Nós somos seres que se alimentam, na grande maioria das vezes, durante o período do dia, manhã e no máximo ali é tarde. Se alimentar durante a noite, principalmente muito, não é algo natural para a gente. E como você falou bem, quando a gente olha pessoas diferentes, elas podem ter respostas, estímulos diferentes, picos glicêmicos diferentes, com relação ao mesmo tipo de alimento. Então, são alterações de pessoas com relação ao mesmo tipo de alimento. Só que em alguns estudos já mostraram que, inclusive, a gente pode ter picos de glicemia diferentes, como você bem citou, em períodos diferentes do dia com o mesmo alimento. Sim. Então, existe essa associação. Pensando nisso, existe algum protocolo ideal quando a gente fala de jejum? Ou o ideal, na verdade, é adequar essa janela de alimentação ao relógio biológico da pessoa? Como eu falei, se for para escolher entre a janela de alimentação predominantemente de manhã ou à noite, o ideal é que seja de manhã. Agora, em termos de protocolo de jejum, porque vamos falar dos protocolos, né? O 16-8, como a gente já explicou, falou várias vezes aqui, é você ficar 16 horas sem comer e 8 horas você come, né? E aí pode ser uma, duas, três, uma não, né? Pelo menos duas, né? 2, 3, 4 refeições nessas 8 horas. Normalmente são 2 ou 3 que as pessoas fazem. Mas existem outros protocolos. Por exemplo, existe um protocolo chamado protocolo 5-2. 5-2 é o seguinte: em 5 dias você come normalmente da semana, e em 2 dias da semana não consecutivos, então, por exemplo, segunda e quinta-feira, você vai comer, não é nem um jejum total, né? Você vai comer, você vai fazer uma restrição calórica bastante grande. Então, você vai comer mais ou menos, sei lá, 500, 600 calorias só no dia. E 2 dias na semana. Os outros dias você vai comer normalmente. Esse é um protocolo também de jejum intermitente. Protocolo de 24 horas. Então, a pessoa come todo dia, por exemplo, meio-dia. É a única alimentação dela. Então ela come meio-dia, faz uma alimentação, uma refeição só e só vai comer no dia seguinte. Esse é outro protocolo de jejum. Além disso, tem os protocolos, existem vários, tá? De 24. Então a pessoa come em 4 horas, fica 20 horas sem comer, depois em 4 horas ela come 1, 2 refeições. São protocolos variados. Além disso, tem os protocolos de dietas que imitam jejum. O mais famoso é o que você falou do artigo, né, do italiano, que mostra basicamente que você fica 5 dias consecutivos em um mês fazendo uma alimentação baseada em gordura insaturada de mais ou menos 700 a 1.000 e poucas calorias. Então não é também um jejum estrito, mas é uma dieta que imita o jejum, usando a gordura para não ter o pico de insulina. E aí eu até acho importante, Jorge, a gente falar um pouquinho sobre os hormônios, né? Sim. Que o pessoal tem muita curiosidade sobre isso. O que acontece com o nosso perfil hormonal? Quando a gente come, como eu falei, imagina uma refeição normal, né? Uma refeição normal, eu vou chamar uma refeição que contenha os 3 macronutrientes: gordura, proteína e carboidrato. O grande símbolo do estado alimentado do nosso corpo é a insulina, como eu falei. Então, quando a gente faz uma refeição dessa, a nossa glicemia sobe, isso gera um estímulo para o nosso pâncreas produzir insulina, a gente produz a insulina. Existem outros hormônios também, existe o IGF-1, que é um hormônio importante em determinados fatores, mas o grande hormônio anabólico é a insulina. E a insulina tem vários efeitos no corpo, né? O mais conhecido é facilitar a entrada de glicose nas células, especialmente célula muscular, célula de tecido adiposo, fígado, etc. Mas tem vários outros também. Por exemplo, a insulina é fundamental para a síntese muscular. Uhum. Muita gente, os bodybuilders, existiu até uma época que o pessoal usava insulina para fazer, para usar como bomba, né? Com uma coisa completamente perigosa, tá? Não façam isso. Mas a insulina é um hormônio anabólico. Ela ajuda na criação de proteína e ela ajuda também na criação de gordura. Então ela é um estímulo para a lipogênese. Uhum. Tanto a lipogênese no tecido adiposo, como para pessoas com síndrome metabólica, a lipogênese chamada de lipogênese de novo no fígado. Sim. Que é um grande problema. E aí, o grande problema é que as pessoas com síndrome metabólica, elas começam a ter uma resistência à insulina. Então, o efeito da insulina de facilitar a entrada de glicose nas células, ele passa a não ser um efeito tão bom. Então, você começa a acumular glicose no sangue. Além disso, uma outra coisa que a insulina faz normalmente é inibir a gliconeogênese. Uhum. O que é gliconeogênese? Gliconeogênese é um processo no fígado em que o fígado pega aminoácidos. Aminoácidos são blocos da proteína. Então, quando a gente digere a proteína, eles viram aminoácidos. E glicerol, que são como se fossem blocos da gordura. Quando a gente quebra a gordura, surge o glicerol também. Então, o fígado pega glicerol e pega aminoácidos e transforma em glicose. Então, é uma criação de glicose. E
Só que quando que a gente precisa fazer isso? Quando a gente está sem glicose. Então a gente faz isso quando a gente está em estado de jejum. O problema é, quando a gente tem a resistência à insulina, a insulina não consegue sinalizar o fígado para parar de fazer a gliconeogênese. Então a gente começa a produzir glicose no fígado, mesmo tendo muita glicose no sangue. Então isso faz com que a nossa glicemia suba. É isso que gera a hiperglicemia, o pré-diabetes, e no final vai acabar gerando diabetes. Perfeito. Mas para resumir, então, o estado alimentado é esse. É um estado em que a gente tem a insulina, uma pessoa saudável, ela não vai fazer a gliconeogênese, porque a insulina vai impedir, ela vai criar gordura se ela tiver um excesso de energia, ela vai criar proteína também, se ela tiver um aporte proteico. Criar proteína não, criar músculo, né? No caso, acaba sendo parecido com criar proteína, mas se a gente tiver um aporte proteico adequado e se a gente também estiver fazendo exercício físico. Por outro lado, o jejum, o estado metabólico em jejum, que lembra que eu falei lá no início que é diferente, né? Quando você acaba de comer, você está no estado alimentado. Apesar de você estar, entre aspas, se você não está comendo, você está em jejum. Mas o estado metabólico em jejum, a gente tem os hormônios contrários à insulina. Então, a gente tem, por exemplo, o glucagon. O glucagon é o hormônio que mobiliza o glicogênio. O que é o glicogênio? É um armazenamento de glicose que a gente tem no fígado e nos músculos. O glucagon, ele quebra o glicogênio do fígado e transforma em glicose. Então, você está em jejum, você precisa manter os seus níveis de glicose no sangue, não está vindo da alimentação. O que você vai fazer? O glucagon vai sinalizar aí um aumento da produção de glicose a partir do glucagon. Além disso, você tem vários outros hormônios. O GH, que é o hormônio do crescimento, né, muito conhecido, mas ele também é hormônio do jejum. Ele é um hormônio que, primeiro, tem o efeito de manter os níveis de glicose, então ele tende a aumentar a glicemia no sangue, e ele também preserva a massa muscular. Sim. Porque quando a gente está em jejum, a gente tem que mobilizar a energia que a gente tem armazenada. E basicamente o nosso corpo, ele tem energia armazenada na forma de glicogênio, que eu acabei de falar, que é um armazenamento rápido de glicose que fica no fígado e nos músculos. A gente tem também a gordura, Sim. nosso corpo, tecido adiposo, e a gente tem as proteínas, por exemplo, a massa muscular. A gente não quer usar a proteína, a gente não quer usar a massa muscular, porque a massa muscular é fundamental. Então, o nosso corpo prioriza usar primeiro o glicogênio, depois a gente vai usar a gordura, e por último, em estados de jejum muito avançados, a gente vai usar a proteína, a gente vai usar o músculo. Então, basicamente é isso. Outros hormônios que são secretados também em tempos de jejum são as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina e até mesmo o cortisol, o hormônio do estresse, que tem uma relação um pouco mais complexa, mas ele também, de maneira geral, aumenta, especialmente em jejuns mais prolongados. Então, esses são os estados metabólicos em jejum e alimentado. Perfeito. Bom, Du, a gente já fala aí há mais de uma hora sobre jejum e talvez já tenha ficado bastante claro os benefícios relacionados à parte metabólica e o que realmente o jejum pode ou não pode fazer pela saúde da pessoa. Mas antes da gente terminar, eu queria talvez fazer uma pergunta para você em relação a quais são os benefícios talvez mais relacionados à parte mental, a parte realmente até talvez de saúde mental da pessoa, pensando inclusive em jejuns religiosos ou outras coisas do tipo. Existe algum benefício comprovado ou que a gente consegue observar nas pessoas no uso do jejum, mais para a parte da saúde mental? Eu acho que essa é uma pergunta interessante. Você até chegou a citar antes, falando que muitas pessoas referem um aumento de atenção com o jejum. Sim. E é uma coisa que faz até sentido em mecanismo de plausibilidade biológica e muitas pessoas, de fato, experienciam isso. Pessoas experimentam isso na própria pele. A gente ainda não tem um estudo que comprove isso, que aumenta a atenção, por exemplo, melhora em testes cognitivos em pessoas em jejum em relação ao estado alimentado. Mas, assim, nesse tipo de coisa, cara, eu sou muito favorável a pessoa ter sua própria experiência e entender. Se a pessoa faz jejum e acha que ela tá melhorando a atenção, até melhorando a saúde mental, cara, ela deve continuar. Não importa que não tenha evidência ou se ainda não existe evidência, talvez tenha lá na frente. Eu acho que isso é uma coisa que, muitas vezes, o médico, ele quer passar por cima do que a pessoa está vivendo, do que a pessoa está sentindo. Claro que se for uma coisa perigosa para ela, o médico tem que impedir. Mas, cara, sendo uma experiência tão subjetiva quanto a níveis maiores de atenção ou níveis maiores de energia, a gente tem que deixar a pessoa sentir e, quem sabe, até testar. Até porque não existe nenhum malefício claro do uso do jejum
quando feito de forma correta, ou de forma, pelo menos com parcimônia, um acompanhamento, né? Pelo contrário, na verdade, né? Exato. O A gente vê jejum benefícios tem nisso. benefícios metabólicos, especialmente para pessoas que têm síndrome metabólica, sobrepeso, obesidade. Agora, eu acho muito, muito interessante a questão. Primeiro, é observável, é claro e até impressionante como o jejum está presente em praticamente todas as correntes religiosas importantes. Uhum. O jejum sempre foi muito ligado à espiritualidade, à religiosidade. É claro que eu não estou aqui para debater isso, né? Uhum. Mas, para mim, uma coisa é fundamental no jejum. Eu acho que nos dias de hoje, eu já falei algumas vezes que antigamente o ser humano ficava em jejum porque era obrigado. Não é porque a gente escolhia, como hoje. Só que, ao longo do tempo, foi ficando muito mais fácil pra gente, né, a vida. Em vários aspectos. Um dos aspectos é a questão da abundância de alimento. A gente tem alimento o tempo todo. E as pessoas simplesmente pararam de ficar algum tempo sem comer. As pessoas estão comendo o tempo inteiro. Virou um hábito, quase um automatismo. Quase um comportamento. As pessoas estão confundindo o ato de comer com o ato de respirar. Porque respirar é aquilo que a gente tem que fazer a cada minuto, várias vezes. Pelo menos 12 vezes aí, mais ou menos. Agora, comer não, né? Comer, não sei se precisa ser 18, 16, 8, 24, não sei. Mas eu acho que a pessoa comer o tempo inteiro traz um efeito psicológico de quase uma dependência emocional de estar comendo. Um hábito. Então, eu gosto da ideia da pessoa, primeiro, reaprender a ter fome, que é outra coisa que a gente parou. As pessoas não aceitam mais ter fome. Eu acho que uma das marcas dos dias de hoje é que o ser humano não quer ter nenhum tipo de desconforto. Sim. E a fome, querendo ou não, é um desconforto, né? Só que ter fome é normal. Uhum. Claro que ninguém quer passar fome. Lógico. Ainda bem, graças a Deus, que a gente conseguiu combater a fome, pelo menos na maior parte do mundo. A fome é um problema que é muito menor do que era antes. Isso é excelente, eu não estou dizendo que isso é ruim. Agora, passar fome é diferente de ter fome. Ter fome é uma coisa normal, assim como ser triste é diferente de experimentar tristeza. Uhum. Experimentar tristeza é normal. Ser triste o tempo inteiro não é. Experimentar ansiedade é normal. Ser uma pessoa ansiosa o tempo inteiro não é. Ter fome também é normal. Então, acho que o jejum tem esse lado que eu acho muito positivo. Até porque existe um certo descolamento ali da sensação da fome realmente fisiológica e da fome mais hedônica ou a mais emocional, em que basicamente comer não está relacionado a manter a necessidade de consumir calorias, mas sim preencher um buraco que existe por algum motivo. Exato. Seja ansiedade, seja tristeza, seja qualquer outro motivo, né? A pessoa não tem mais fome de verdade. Ela tem essa necessidade, seja por prazer, seja para tampar algum problema, alguma ansiedade, alguma depressão. Ela vai comer algum tipo de alimento. Isso até influencia na escolha de alimento, né? Sim. Porque quando você está com fome de verdade, necessidade de aporte calórico, você normalmente vai ser muito menos seletivo Uhum. nos alimentos. Agora, se o seu problema é só tampar uma ansiedade, ou pelo menos fingir que você esqueceu um pouco a ansiedade, aí não adianta você comer qualquer alimento. Você vai querer o tipo de alimento que faz isso, que tem esse efeito para você. Então, eu acho que o jejum, ele é uma ótima ferramenta para você voltar a sentir fome, a entender o que é fome, o que é necessidade de comer por outros motivos, e você voltar a ter uma sensação que é normal do ser humano. Para mim é fisiológico, é natural, é normal você sentir fome em determinados momentos do seu dia, em alguns dias mais, outros dias menos. Isso para mim faz parte do ser humano, então eu gosto muito desse aspecto. E eu vejo que na questão da religiosidade, tem muito isso, né? De você experimentar o sofrimento. Então, a religião cristã que eu conheço mais, por ser eu sei que isso tem muito a ver com a questão disso, né, cara? Uhum. De você ter um sacrifício, um momento de sacrifício, e o sacrifício faz parte do ser humano também. O ser humano que não se sacrifica em nada, ele não faz nada. Ele acaba não sendo um ser humano pleno. E não necessariamente vai ser via jejum, tá? Mas o jejum é uma via, e eu acho que as religiões, elas usaram muito isso, né? Essa coisa do sacrifício, do sofrimento sendo experimentado com o jejum voluntário. A gente tá falando aqui do jejum Perfeito. voluntário, não da pessoa passar fome. Até porque a alimentação, ela sempre teve muito relacionada ao prazer em si, né? Tanto o prazer de convivência quanto o prazer de comer. E esse sacrifício está relacionado também a isso, né? A abrir mão do prazer por algo maior. E a gente fala bastante sobre temperança aqui, sobre um dos critérios cardinais ali
do Aristóteles e que guia muito da metodologia que a gente tem dentro do Outlive. E a temperança justamente também é isso, né? Você conseguir fazer com que a sua razão ou as suas a sua parte racional vença os seus desejos ou até mesmo, em alguns momentos, as suas necessidades para poder criar resiliência, poder colocar a sua razão à frente realmente do que você deseja. Mas antes de finalizar, eu até queria pedir para o pessoal do que acompanha a gente há mais de uma hora aqui, deixar nos comentários se está aqui até o momento, e também se o pessoal tem feito jejum. E se faz jejum, qual é o principal protocolo? Se o pessoal, por exemplo, tem algum benefício, se notou algum malefício. É interessante para a gente poder ter essa noção e, inclusive, também deixar sugestões para nossas próximas conversas, né? É sempre bom ouvir o que o pessoal de casa quer da gente, para justamente tentar direcionar o nosso conteúdo e trazer cada vez mais informação relevante para o pessoal. Mas antes de terminar, eu sempre peço uma dica prática de saúde para as pessoas, mas hoje eu, na verdade, queria pedir a tua opinião em relação à prática do jejum. Visto o que a gente tem dentro da parte de bibliografia, da parte científica, o que você consegue falar para o pessoal que, por exemplo, em casa não faz jejum e quer começar, ou até mesmo para o pessoal que faz e que está meio perdido em relação a toda essa informação ou desinformação que existe? Primeiro, minha opinião, eu gosto do jejum, tá? Eu já, inclusive, já pratiquei algum tempo jejum. Hoje em dia não tô praticando mais, mas eu gosto do jejum. Eu acho que é uma ferramenta boa para você restringir as calorias. E eu gosto muito desse último aspecto que a gente acabou de falar, o aspecto psicológico, de você aprender a sentir fome, de você treinar a sua temperança, né? De você ser capaz de escolher não se alimentar mesmo querendo. Então, eu gosto bastante do jejum e eu acho que é uma alternativa válida para as pessoas. Agora, eu não acho que seja panaceia, tá? Eu não acho que seja algo que vá resolver todos os problemas, que desde a cura do câncer, o emagrecimento, cura do diabetes, etc. Não. Eu acho que é uma ferramenta. Para a pessoa que está curiosa, eu acho que uma boa maneira de você iniciar é você restringir aos poucos a sua janela de alimentação. Então, eu dei a dica que, se você come a sua última alimentação, por exemplo, às 9 horas da noite, tenta começar a comer por último às 8. Aí depois, se você quiser, come às 7. Depois come às 6. Você vai fazer as duas coisas, né? Você vai melhorar o seu sono, provavelmente. Você vai ter o benefício metabólico de não se alimentar à noite. E quando você vê, você já está fazendo o protocolo 16-8. Uma hora sua janela de alimentação vai estar em 8 horas. Então, se a sua última alimentação for às 18 e o seu café da manhã, sua primeira alimentação é às 10, você já está praticando o protocolo 16-8. E aí você vai ver se é para você ou não. Como eu falei ao longo do episódio, se você é uma pessoa que se sente mal fazendo jejum e que mesmo você insistindo um pouquinho, você continua se sentindo mal, eu não vejo motivo para você fazer, tá? Para mim não faz o menor sentido, até porque o jejum é uma ferramenta, mas existem várias outras maneiras, inclusive para você testar, para você treinar a sua temperança, para você sentir fome, você não precisa necessariamente fazer o jejum intermitente, você pode fazer outras coisas, você pode ter restrições alimentares específicas, por exemplo, você pode até usar a dieta que imita o jejum também como uma possibilidade, mas é isso, eu vejo como uma ótima ferramenta, eu acho que para pessoas com sobrepeso e obesidade são uma ótima arma. Você vai precisar ter restrição calórica, você vai precisar olhar para o momento em que você come. Então não é o jejum só, é o que você come naquele momento, a quantidade de caloria que você ingere, mas é uma boa ferramenta. Em termos de outros efeitos, atenção, saúde mental, eu acho que a gente precisa de mais estudos e eu gosto que a pessoa prove e veja como ela está se sentindo. Ah, efeito placebo, não é efeito placebo? Cara, não sei. Mas se você tá sentindo, aquela é a realidade pra você. Às vezes a gente se perde nisso, né, cara? Uhum. Ah, o efeito placebo tá melhorando a depressão dessa pessoa. Amigo, a depressão é uma doença autorreferida, cara. Esse é o ponto, né? Isso é engraçado, né? Porque uma coisa é você... não, o efeito placebo está curando o infarto. Não tem como. Uhum. Porque o infarto ali, cara, você tem uma artéria obstruída. Então você está olhando ali, está obstruído ou não está? Uma coisa muito prática. Agora, depressão, por exemplo, é uma doença em que você faz um diagnóstico por uma entrevista. Se uma pessoa começa a fazer o jejum intermitente, ou também dieta cetogênica, que é uma coisa que também muita gente fala para depressão, e a pessoa começa a responder aquela entrevista de forma diferente, se a entrevista, por exemplo, ela dizia que ela não sentia prazer em fazer nada, e ela começa a dizer que recuperou o prazer, e ela começa a dizer que antes ela dizia que ela não conseguia dormir, estava com insônia, ela está dizendo agora que está dormindo. Cara, essa pessoa se curou da depressão, ponto. Ponto. É isso. A depressão está curada. A depressão é uma entrevista. Ah, efeito placebo. Cara, às vezes é só uma variabilidade. Vai afetar muito positivamente uma pessoa, não vai afetar outra. As pessoas perderam essa capacidade de entender o dado que elas estão vendo. Em questões que são
apenas entrevistas que são autorreferidas. Então, eu tô dizendo se eu tenho mais energia ou não. O Jorge, mesmo que se ele for o médico, o melhor médico do mundo, ele não tem como dizer se eu estou me sentindo mais energético ou não. Ele não tem como dizer se eu tô me sentindo mais ansioso ou não. Eu que preciso dizer isso pra ele. Então, se eu comecei a fazer o jejum e eu tô falando pra ele que eu melhorei, cara, eu melhorei. Ponto. É isso. Então, se você tá melhorando, seja a sua depressão, seja a sua ansiedade, qualquer coisa, cara, continue. Continue. Claro, se você não tem diabetes usando insulina, se você não tem nenhum tipo de questão que possa contraindicar o jejum, que poucas pessoas vão ter, continue fazendo aquilo que está te fazendo bem. Então, essa é a minha grande dica. É uma arma, não é o que vai resolver o problema de todo mundo, mas pode resolver o seu problema. E, cara, se resolver o seu problema, foi bom, né? Perfeitamente. Eu pessoalmente não gosto de jejum, mas, por exemplo, eu faço várias outras estratégias justamente para tentar chegar no mesmo objetivo das pessoas que fazem o jejum em si. Então, muito mais do que talvez ser a solução dos problemas, o jejum é mais uma ferramenta que a gente tem no processo, seja ele de treinamento de temperança, de emagrecimento, de manutenção da saúde, até como você bem falou, não é especificamente uma das coisas que a pessoa faz na vida dela que vai fazer com que ela viva mais, com que ela tenha mais saúde. É, na verdade, os hábitos de vida que ela tem, como ela vive todos os dias, que vai acabar direcionando isso. Então, mais importante do que ver como a outra pessoa se sente é ver como você se sente em relação àquilo. E, logicamente, se aquilo não te traz um malefício direto, e tomar muito cuidado, porque normalmente estratégias que são colocadas como definitivas ou como a pílula mágica geralmente tendem a levar a gente a extremos, muitas vezes, e por isso a gente tem as pessoas que defendem jejum ali de 36 horas e várias outras coisas. Se isso não te causa um malefício direto, cara, não tem por que você não fazer. Você provavelmente vai ter benefícios em relação a isso.